vai ver o livro do profeta Daniel. É um livro cujo tema é a soberania do Senhor sobre todas as nações. Daniel era um jovem que tinha aproximadamente a mesma idade de Ezequiel e que foi levado no primeiro cerco que Nabucodonosor fez a Jerusalém, quando ele tinha por volta de 17 anos. Ele e outros 3 amigos, que também eram da nobreza judaica, foram levados para que fossem preparados e instruídos para servirem ao rei no palácio. E foi lá que ele exerceu o ministério dele durante cerca de 70 anos, pegando também os reinados daqueles que sucederam a Nabucodonosor, ou seja, Evil-Merodach, Neriglissar, Nabonido e Belsazar. Além disso, depois da invasão dos medos e dos persas, ele também serviu ao medo Dario e ao persa Ciro, a partir de 539 a.C. Quando Daniel tinha cerca de 90 anos, ele viu o cumprimento da profecia de Jeremias, de que o cativeiro terminaria depois de 70 anos, e ele vê a primeira leva de judeus voltando para Jerusalém. Esse livro é repleto de sonhos. Às vezes são sonhos que Daniel teve, às vezes são sonhos que Nabucodonosor teve, e suas interpretações. E da mesma forma que Ezequiel, é um livro que tem muita semelhança com Apocalipse. Nesse livro foi previsto o domínio dos medo-persas, ainda no reinado dos babilônios, e foi previsto também o domínio dos greco-macedônios, na pessoa de Alexandre o Grande. Foi previsto também o domínio de Antíoco Epifânio, que aconteceu no período entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo. Esse período a gente chama de intertestamentário. E nessa época foi que Antíoco Epifânio sacrificou uma porca dentro do templo, colocou um altar de Zeus ali dentro e proibiu a observância da lei. Com todas essas abominações que ele fez, porque você sabe que o porco é considerado um animal imundo para os judeus, ele ocasionou a revolta dos macabeus. E Daniel previu também o domínio romano, que foi a época em que ocorreu a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo também é abordada aí no livro, da mesma forma que a grande tribulação e o tempo do fim. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 12? O verso 1 fala assim: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Isso aí está falando da grande tribulação. E os versos 2 e 3 falam: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Falando da ressurreição final e do julgamento de todos que já passaram por esse planeta. O autor, então, foi o profeta Daniel, por volta de 530 a.C., na Babilônia, depois do fim do cativeiro. O nome dele no hebraico é Daniel, Deus é meu juiz, e no grego é Daniel. O tempo de ação cobre cerca de 70 anos, de 605 a 535 a.C. E ele foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Abacuque e Obadias. E os versos-chave, que são aqueles que sintetizam a ideia central do livro, estão no capítulo 4, versos 34 e 35. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? E como esse livro pode ser dividido? Eu coloquei 4 partes. A primeira pega o reinado de Nabucodonosor e vai do capítulo 1 até o 4. A segunda, já no reinado de Belsazar, pega os capítulos 5, 7 e 8. A terceira, durante o reinado de Dario, pega os capítulos 6 e 9. E a última é o reinado de Ciro, capítulos 10 a 12. Então dá para ver que o livro não está em ordem cronológica. E como a gente pode ver Jesus? Em primeiro lugar, com uma grande pedra que apareceu no sonho de Nabucodonosor. Está lá no capítulo 2. Nabucodonosor sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. E em
enquanto ele estava olhando, veio uma pedra, não se sabe direito de onde, que foi jogada nos pés dessa estátua. E a estátua se despedaçou completamente, enquanto aquela pedra foi crescendo, crescendo e se tornou uma montanha que cobriu toda a terra. E Daniel deu a interpretação para Nabucodonosor a respeito dessa pedra. Está lá nos versos 34, 35 e 44. E enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. É o reino de Jesus, implantado durante o domínio dos romanos, de pés, de barro e ferro. Ele também pode ser visto como o filho do homem que recebeu o domínio. Está no capítulo 7, versos 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou no último capítulo, depois que ele ressuscitou e quando estava prestes a subir para o céu, ele disse assim para os seus discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus recebeu toda a autoridade, todo o domínio. E lá em Apocalipse fala que ele vai ser adorado por todos os povos, tribos, línguas, nações, raças. Todos vão prestar culto a ele. Todos o adorarão. Ele também pode ser visto como um ungido que foi morto. Está lá no capítulo 9, versos 25 e 26. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Você sabe o que quer dizer Cristo? Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Jesus é esse ungido. Ele foi morto e depois que ele morreu e ressuscitou, Jerusalém foi destruída pelo governante que virá. Eram os romanos. O general Tito, que mais tarde se tornou imperador, invadiu a cidade e foi uma mortandade enorme. E Jesus também pode ser visto como o anjo que aparece no capítulo 10, versos 5 a 10. Olha o que está escrito lá: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Compara essa visão com a que aparece lá em Apocalipse, capítulo 1, nos versos 12 a 17. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E ele continua no verso 18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é Jesus. Esse que Daniel viu também era Jesus, numa imagem muito semelhante àquela que João teve quando estava exilado na ilha de Patmos. E existem lições que a gente pode extrair para a nossa vida? Existem sim. A primeira é que quando Daniel e seus amigos chegaram lá na Babilônia,
Babilônia, havia sido ordenado que eles e todos os outros jovens da nobreza fossem treinados e cuidados com as mais finas iguarias, as comidas mais maravilhosas que havia no palácio, para que eles se tornassem servos de Nabucodonosor. Só que Daniel e seus 3 amigos resolveram não se contaminar com aquelas comidas sacrificadas aos ídolos daquele país. Mesmo estando longe de casa, mesmo estando fora dos olhares da família, dos amigos, eles fizeram essa opção. E isso fica como uma lição para nós também. Esse texto está no capítulo 1, versos 3 a 20. E o resultado foi que eles foram considerados muito mais inteligentes, muito mais aptos do que todos os outros jovens pelo Nabucodonosor, porque Deus honrou a fé deles. Então, seja onde for que você esteja, vale a pena se manter puro, manter os seus votos, os seus compromissos para com Deus. A segunda lição é que Daniel e seus 3 amigos tinham uma fé e uma firmeza que fazia com que eles não cedessem aos caprichos de Nabucodonosor e nunca negavam aquilo que eles criam que agradava a Deus. Nabucodonosor fez uma imagem de si mesmo e ordenou que sempre que os instrumentos musicais soassem, as pessoas se curvassem e adorassem aquela estátua. E os 3 amigos de Daniel se recusaram a fazer isso. Como resultado, eles foram lançados numa fornalha verdadeiramente quente. Só que Deus operou um milagre e não permitiu que eles sofressem nenhum dano, nem cheiro de queimado tinha neles ou nos cabelos. Com isso, Nabucodonosor acabou reconhecendo a grandeza de Deus. Olha o que está escrito no capítulo 3, versos 28 e 29. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. No final do reinado de Nabucodonosor, aconteceu coisa parecida. Ele teve um sonho, Deus avisou que se ele não reconhecesse o poder de Deus sobre a vida dele, ele seria transformado num animal. E ele não aceitou o aviso de Daniel e foi exatamente isso que aconteceu. Durante um tempo, ele ficou comendo erva e se locomovendo de 4. Mas depois o juízo dele voltou e no final ele declarou aquilo que são os versos-chave desse livro. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno, seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Outra lição é que Daniel, mesmo quando ficou idoso, manteve a sua fé e seu compromisso com Deus. Ele 3 vezes por dia orava voltado para Jerusalém. E seus colegas de trabalho, que tinham tremenda inveja dele, armaram um plano convencendo Dario a editar um decreto que proibia qualquer pessoa durante 30 dias de fazer prece ou pedido a qualquer pessoa ou Deus que não fosse o próprio rei. Dario assinou, movido pela sua vaidade, mas Daniel continuou fazendo as suas orações. Por isso, ele foi jogado na cova dos leões com 83 anos de idade. Dario ficou muito triste porque ele percebeu que isso tinha sido uma armadilha daqueles invejosos. Mas mesmo assim, ele não podia voltar atrás. Daniel foi jogado na cova dos leões, permaneceu ali a noite toda. Dario não conseguiu dormir e de manhã bem cedinho, quando ele foi lá, sem esperança, para perguntar: Daniel, será que o teu Deus te ouviu e te livrou? Daniel respondeu lá no capítulo 6, a partir do verso 21. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei ficou super alegre, mandou tirar Daniel dali e mandou jogar ali na cova aqueles que haviam acusado Daniel injustamente, que foram devorados pelos leões antes mesmo de chegarem no fundo. E a última lição é que o livro todo de Daniel demonstra que Deus é o verdadeiro soberano sobre todo o universo. Ele coloca reis e tira reis. Ele coloca todo o poder e toda a autoridade que existe na terra de acordo com o querer dele. Foi isso que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos falou para ele: você não me responde nada, você não entende que
que eu tenho poder para te soltar? E Jesus respondeu para ele: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se não tivesse recebido do céu. E é isso que o livro de Daniel mostra. Não existe nenhuma autoridade que não esteja a serviço de Deus. Podem ser seus pais, seu cônjuge, seu pastor, seus professores, o porteiro do seu condomínio, pode ser o prefeito, o governador, o presidente da república, pode ser o rei do universo, seja quem for. Todos têm autoridade sobre você somente porque Deus quis e foi Ele que deu. Então, vamos fazer aquilo que Paulo fala pra gente fazer lá em Romanos 13. Vamos reconhecer essas autoridades e orar por elas, para que elas exerçam bem aquele domínio que Deus colocou nas mãos delas. Esse foi o resumo de Daniel. Na semana que vem, a gente vai começar a ver os livros dos profetas menores, começando por Oséias. Não perca!